Bora lá, entrevistar Nuno Melo. Nós já vamos ver o Nintendo Direct, pá. Eu não quero estar a ir agora a correr. Porque acho que não vai fazer muito sentido. Acho que não deve ser nada de especial. Isto também são só 9 minutos. Nuno Melo, muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Vamos Nuno Melo voltar está a com um bom eleições aspecto, depois pá. de um braço de ferro entre o Governo e a oposição, que culminou com o chumbo da moção de confiança. O Presidente da República revelou no Conselho de Estado que aconselhou o Primeiro-Ministro a não avançar com a moção de censura. Qual foi o conselho que o senhor deu? Um a bocado. Luís Montenegro? E-vos. Bom, o conselho que dei a Luís Montenegro foi o da tentativa de uma resolução de um problema político que persistia Miguel por Leandro. parte de quem, na oposição, à falta de argumentos políticos, Vamos ver. permitissem contraditar os bons resultados do governo. De resto, hoje tivemos muito boas notícias, mas sobre esses bons resultados de um bom governo, decidiu atacar uma pessoa. E a moção de confiança tem um histórico. Esta moção de confiança não surge do nada. Esta moção de confiança surge depois de uma moção de censura do Chega, depois de uma moção de censura do PCP, depois de um agendamento protestativo de uma comissão parlamentar de inquérito que era dirigida a uma pessoa ilegal, eu devo dizer, parece-me os seus pressupostos. Eu acho que não vale Só a pena para terminar, historiarmos e de uma só para saber ameaça- o conselho que deu ao Primeiro-Ministro. O conselho que deu, eu tive basicamente a compreensão relativamente aos argumentos do Primeiro-Ministro, que é o mais relevante. Note que neste processo, quem era visado pessoalmente à falta de argumentos políticos contra os bons resultados do governo... Já sei, era o Samuel, já próprio sei. Montenegro. Portanto, havia uma decisão que lhe cabia fundamentalmente e que eu compreendo, porque, mais que não seja, quando o Partido Socialista, de mão dada com Miguel o João, Chega... também estranho seria se ele não direita, concordasse com todo isto. o resto do firmamento político à esquerda pretendiam prolongar essa situação que era de desgaste, melhor, porventura, o povo português fosse chamado a avaliar a nesse situação aspecto política, é coisa verdade. que sucedeu, mas já agora, só para terminar nesta parte, por vontade da oposição. Porque a moção de confiança Não quer fazer um debate com o BE ou Panel Livre. Mas foi Mas quando é que isso... Tinha que ser- Isso é um disparate tinha que ser autêntico. sustentado. Acha mesmo que eleições vão resolver o problema da, Mas quando é que tu da viste empresa a qual o Primeiro-Ministro está associado? Eu acho que não tenho nenhuma intenção de passar muito tempo a falar sobre esse tema, que não interessa nada. Há uma coisa que eu lhe quero Não, dizer. mas a minha pergunta é especificamente sobre se isto vai resolver essa questão. Não me interessa nada. Não me interessa nada. Eu vou lhe dizer porquê. Porque, neste momento, o líder, o Luís Montenegro, é o líder político mais vistoriado, analisado, que mais informações deu da política portuguesa. Eixe. Em relação ao Luís Montenegro, eu Caraças. acho que nós sabemos praticamente tudo. Mas em relação aos outros líderes partidários, Isso nós é um não bocado sabemos parvo, nada. mano. Pessoalmente, Não é? eu quero centrar, já que vamos a votos, tem que ser, o país não queria ir a votos, a AD não queria ir a votos, a oposição obrigou o país em relação a esta crise. Mas eles ainda vão política, continuar já com que isto da AD, tenciono pá. daqui Para quê? Para a frente, em campanha eleitoral, falar daquilo que a oposição não quer esteja em cima da mesa, ou seja, o balanço do que o governo fez e as propostas em relação ao futuro. Não me interessa nada falar do que tem a ver com uma pessoa, seja o Mas, mesmo mas há aqui uma consequência importante que para o resultado das eleições, se a AD ganhar e Luís Montenegro vier a ser constituído arguido, acha que ele deve governar? Ou seja, essa é uma situação que nem sequer se coloca. Bom, Quem se coloca-se. candidata... Não, ou seja, olha, pode... Ele não é arguido, de facto. Como o candidato a primeiro-ministro de outro partido qualquer pode morrer, pode vir uma catástrofe, pode acontecer o que seja. Eu não vivo de especulações, eu vivo de factos. O Luís Montenegro é um homem que é, perante a lei e a justiça, impoluto no sentido em que nunca foi arguido, condenado de coisa nenhuma. Aliás, devo-lhe dizer que esses cartazes que estão aí espelhados não retratam nada por parte de um partido que é o Chega. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Acha possível um Primeiro-Ministro, qualquer que ele seja, estar em funções sendo arguido? Se não estou a dizer que seja o caso... Bem, se for 10% já é muito, um José. princípio geral. Eu acho que nós vamos a votos com todos os líderes em condições de serem primeiros ministros se vencerem eleições, Luís Montenegro, obviamente, incluído. E o facto de... E esta insistência à E um volta... primeiro-ministro que seja Peço arguido. desculpa. Esta insistência à volta Tenso. do candidato só acontece porque, de facto, não se quer discutir aquilo que foram as razões de mérito da governação. Note bem, Pronto, é quando assim. estas eleições... Eu não vou dizer que ele não tenha razão aqui, porque eu também acho que sim. Acho que a oposição está a aproveitar muito esta javardice toda para estar constantemente a falar disto em vez de falar das coisas que fizeram parte da governação. Porque se houvesse assim tantos assuntos
para trazer acima da mesa que o governo tivesse feito de errado, eles certamente estariam a falar disso. E não os vejo a falar disso. Só os vejo a falar de Luís Montenegro. E tenho a certeza que estas eleições vão ser marcadas por o discurso ser sempre Luís Montenegro. Literalmente, não estou a ver. Elogiado no mundo inteiro. Quando estas eleições acontecem, a economia cresce, a dívida reduz. Eles vão tirar o Quando PPM. estas eleições acontecem, os rendimentos de pensionistas, reformados, trabalhadores aumentavam quando se reduziam ao mesmo tempo impostos. Quando estas eleições acontecem, tinham-se resolvido problemas essenciais de várias profissões, realidades socioprofissionais, professores, polícias, guardas prisionais, militares, funcionários judiciais. E é por causa de tudo isto e mais que querem insistir numa discussão à volta de uma pessoa para a qual eu lamento imenso não vou contribuir mais. Depois das eleições, supondo que a AD, enfim, volta ao governo de alguma maneira, e o senhor poderia provavelmente ser de novo Ministro da Defesa. E por isso tenho uma pergunta relacionada com o facto de que, nesse caso, iria lidar com o aumento da despesa militar. E a pergunta é esta: onde é que o Orçamento de Estado vai ser cortado para financiar esse aumento da despesa militar? O ponto é que não é despesa, é investimento. Ontem foi noticiado. Sim, mas também pela RTP. haverá sempre dinheiro que sai de algum sítio. Ontem sim, mas há dinheiro que gera riqueza e há dinheiro que só pode ser interpretado como despesa ou como gasto. Ontem a RTP, entre outras estações televisivas, deu notícia de um facto extraordinário que correu o mundo inteiro, de uma apreensão de 6,5 toneladas de droga, graças a uma colaboração impecável, devo dizer, entre a Polícia Judiciária, a Marinha e a Força Aérea. É um exemplo que ajuda a demonstrar como as Forças Armadas não estão nos quartéis e são importantíssimas naquilo que tem um reflexo na vida diária dos portugueses. A Força Aérea partilha. Eu acho que. Então, eu acho que se a Força Aérea realmente for responsável por este tipo de operações, que tem um reflexo na vida diária frequentemente, acho que sim, Acho que é isso que é importante. A Força Aérea pratica. No meio disto tudo não está a responder à Não creio. Isto para dizer o quê? Diogo. Para que aquilo que as Forças Armadas fazem em tempo de paz, nomeadamente, seja possível, é preciso investir nas Forças Armadas. Pá, eu não me identifico muito com o CDS, mas dizer que o CDS é só religião também é um bocado rebuscado, não é? O CDS não é só a favor de religião, é um partido mais conservador, é certo, mas não é só sobre isso que o CDS fala. Mas está muito ligado, é verdade. Eu pessoalmente também não me identifico. Mas agora o partido não é só isso, amigos, tenham lá calma. E a minha perspectiva de investimento é de retorno. Hoje tivemos a apresentar em Beja, a inaugurar em Beja um simulador que permitirá a formação de pilotos estrangeiros em KC em Portugal. É um investimento. A pergunta é de onde é que vem o dinheiro? Não, deixa-me só dizer isto. O dinheiro não. É que a defesa dá dinheiro para o Orçamento de Estado. Cada piloto que se forma graças a este simulador representa 700 mil euros em média de receita para o Estado. A aquisição de 12 aeronaves A29 Super Tucano, que eu devo dizer, levei ao Conselho de Ministros, no que é um investimento de 200 milhões de euros, 75 milhões de euros são aplicados nas indústrias portuguesas, criando riqueza, postos de trabalho. E, portanto, obviamente que a defesa... O problema, e esse é eu acho que é uma subversão de raciocínio. Eu vou colocar a pergunta de outra maneira. É que o raciocínio está subvertido. Não, espera aí, mas pode garantir que o Estado Social não será cortado devido ao aumento da despesa militar? Posso garantir o seguinte, que todo o aumento de investimentos na defesa terá sempre em conta os equilíbrios orçamentais, o comportamento da economia e a necessidade de se assegurar em prestações sociais. Aliás, tu estás mais por dentro disto. Não está garantido, sabendo que eu acho que já houve algumas que já foram refutadas, Michael, Michael, mas não sei se foram todas. Tem um impacto negativo na economia. Já me disseram que sim. Poderá ter só, na aparência, é um aumento. Que horas são? Estamos PIB quase. Poderia quase a acabar ser menos. E o que é que para mim é muito importante? É assegurar que as Forças Armadas, que não estiveram na primeira linha da política nacional durante muitos e muitos anos, estiveram durante 11 meses. E tem que ser prioridade. Assegurar que os militares são dignificados na sua condição. E isso aconteceu, valorizando os salários, valorizando os suplementos, valorizando os mecanismos de apoio em caso de incapacidade ou morte. É assegurar que os antigos combatentes, desde logo, que são verdadeiros heróis de Portugal, no inverno das suas vidas, são também considerados pelo Estado. É assegurar que investimos nas indústrias de defesa. As indústrias de defesa, deixe-me que lhe diga, nós estamos a falar de perto de 380 indústrias, milhares de postos de trabalho, milhões de euros de lucro.
pagam salários médios mais altos, mais investigações, mais Não. investimento em ID. E, portanto, nós estamos a falar de facto daquilo que dá retorno à economia e não é despesa, é investimento. Por isso é que eu acho que o raciocínio é, na base, subvertido, porque aquilo que os portugueses devem perceber é que quando nós colocamos dinheiro na defesa nacional, nós estamos a ter um impacto favorável na economia e a melhorar as suas vidas por causa dos serviços que Nuno as Melo. Forças Armadas prestam. Muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. E eu te agradeço. Não se portou mal o Nuno Melo, digo já. Não se portou mal. Pá, é isso. Eu não me identifico muito com as políticas do CDS, pronto, não me identifico, mas aqui no que toca à defesa, tudo o que o Nuno Melo disse aqui, não discordo. A única cena disto é que, pá, quando ele se põe a falar sobre o serviço militar obrigatório e aí já acho disparatado, porque eu acho que nem os próprios militares querem isso. Agora, de repente, ir uma data de gente para a recruta, quer dizer, os militares já são mal pagos e ainda terem o trabalho de ter que formar mais militares, para quê? Percebem? Mas pronto, mas não correu mal esta, sinceramente.